Nós damos nesta noite continuidade à exposição no livro dos Juízes, a partir do versículo número 29 do capítulo 11. Nós leremos até o versículo 7 do capítulo 12. Então, Juízes 11, a partir do 29, e a nossa leitura vai se estender até o versículo 7 do capítulo número 12. Ouça com atenção, com reverência, a santa palavra de Deus, que nos diz assim. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizestes voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Capítulo 12. Então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que fostes combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos, e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livrareis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim, para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim. De sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu efraimita? Se respondia: Não. Então lhe tornavam: Dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Amém. Até aqui a leitura da Santa Palavra de Deus.
Vamos orar, meus irmãos, ao nosso Deus nesse instante, pedindo para que Ele possa, então, falar conosco por meio desse texto da sua santa e poderosa palavra. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós pedimos, rogamos que o Senhor seja conosco mais uma vez e nos traga, ó Deus, clareza, para que possamos entender, compreender a Tua santa palavra nesta noite. Precisamos, ó Deus, que o Senhor possa nos confrontar, possa expor os nossos pecados à luz da Tua santa e poderosa palavra, para que, ó Deus, seja possível abandonarmos práticas que o Senhor despreza, rejeita. Que nessa noite o Senhor possa nos conduzir até os pés de Jesus Cristo, o nosso libertador, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Rei. E é em nome dele, ó Deus, que nós te oramos nesta noite, hoje para todos sempre. Amém. Meus irmãos, um termo que certamente muitas pessoas procuram aprender mais a respeito é sobre a sabedoria. À medida que nós vamos envelhecendo, nós temos sempre uma preocupação de se nós estamos nos tornando mais sábios ou mais tolos. E sempre há uma confusão sobre o que de fato é a sabedoria. Alguns entendem que quanto mais velho nós somos, mais sábios nós nos tornamos, o que é um grande engano. Na verdade, você pode ser uma pessoa bastante velha já, ter muitos anos de vida, mas ser tolo, porque o que de fato traz sabedoria à vida de alguém é o fato de que essa pessoa teme ao Senhor. É isso, inclusive, que a Escritura vai nos apresentar. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Um comentarista bíblico chamado Grant Osborne, ele faz a seguinte declaração sobre a sabedoria. Sabedoria é viver a vida no mundo de Deus pelas regras dele. Ser sábio, então, segundo Osborne, é quando você vive neste mundo que é do Senhor, que pertence a Deus, mas não segundo as regras que você imagina que são boas para a sua vida. Não. Quando você se direciona não por aquilo que você quer, mas por aquilo que Deus diz para que você faça. Quando nós nos esquecemos das leis do Senhor, das regras que Deus estabelece, nós passamos a viver de forma tola, não com sabedoria. E quando nós não vivemos com sabedoria, irmãos, o que nós trazemos para as nossas vidas e daqueles que estão ao nosso redor são grandes problemas, que você pode nomear como pecados. Nós trazemos pecados e com isso nós passamos a enfrentar muitas dificuldades em nossa vida. É justamente esse o principal tema que esse texto de Juízes nos apresenta. A falta de sabedoria. Quando os homens se esquecem de Deus, quando eles tentam manipular o Senhor, ou quando eles vivem de forma orgulhosa, eles esbarram em um aspecto muito importante. O Senhor não vai aceitar que o seu povo viva de forma contrária àquilo que ele estabelece. Quando nós olhamos para esse texto do Juízes, nós lembramos daquilo que Deus fez na vida de um homem chamado Jefté. No domingo passado nós vimos a mudança que Deus estabeleceu na vida deste juiz, deste libertador. Ele era um homem, filho de uma prostituta, com um homem chamado Gileade. Ele foi expulso de casa pelos seus irmãos para que ele não tivesse direito à herança de seu pai. Ele então se une a homens que, segundo o texto, eram homens levianos. Ele forma então uma milícia. Ele passa a atuar em Israel com esse grupo de mercenários. E em um determinado momento, ele vai ser convocado para atuar como um libertador de Israel. Os líderes vão chamá-lo porque em Israel, naquele período, faltava guerreiro. Faltava homem que tivesse coragem de liderar Israel em batalhas. Eles estavam sendo afligidos pelos filhos de Amon. Esses soldados amonitas estavam não apenas afligindo, mas tomando as suas posses, cada vez mais avançando sobre o território israelita. Jefté, então, em uma mudança surpreendente que é feita por Deus, não apenas se torna um libertador, mas se torna também alguém que é muito importante para o povo de Israel. Porque ele vai lembrar a Israel quem é o Senhor. De todas as vezes que o Senhor livrou a Israel, de todas as bênçãos que Deus derramou sobre a vida de Israel. Hoje nós vemos a continuidade da história deste juiz, Jefté, das suas particularidades, de tudo aquilo que ele apresenta, de tudo aquilo que ele está envolvido, e dos princípios e ensinos
relacionados à sabedoria que trazem esse texto para o nosso contexto. Aquilo que nós podemos aprender sobre a sabedoria de Deus está aqui. Quando nós nos afastamos dela, o que é que surge então em nosso contexto? Surge um mundo de pecado. E é sobre isso então, irmãos, que nós vamos pensar nesta noite. Ações pecaminosas causadas pela falta de sabedoria. Em primeiro lugar, nós veremos no capítulo 11, do versículo 29 ao 40, que uma das ações pecaminosas causada pela falta de sabedoria é a tentativa de manipular o Senhor. É isso que nós veremos então a partir do versículo 29. Peço que você fique com sua Bíblia aberta. Nos diz assim o texto: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Essa parte do texto, irmãos, ela é muito importante de ser observada, porque até então o que nós tínhamos da parte de Deus era um completo silêncio. Esse capítulo 11, Deus está apenas como um espectador. Embora ele esteja movendo as peças, é certamente ele quem está colocando Jefté nessa linha de batalha, mas ele não é apresentado da seguinte forma: o Senhor levantou Jefté. Isso não é apresentado. Como foi apresentado em Gideão, como foi apresentado em Baraque, como foi apresentado em Eude, como foi apresentado em Otiniel, os juízes anteriores a Jefté. Mas diz o texto agora que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E aqui é um aspecto importante do Antigo Testamento que nós devemos sempre entender. No Antigo Testamento nós temos uma ação do Espírito Santo que ela é de capacitação, não é de conversão. Alguns pensam que não existia a ação do Espírito Santo no coração dos crentes no Antigo Testamento, o que é um engano. A atuação de conversão ela não vem apenas no Novo Testamento, ela está também presente no Antigo Testamento. Não há conversão sem que Deus possa, de fato, transformar, regenerar alguém que estava morto espiritualmente. A ação que nós vemos aqui não é de conversão. A ação que nós vemos aqui é de capacitação. O Senhor, em muitos momentos do Antigo Testamento, capacitou líderes, profetas, sacerdotes, para que eles pudessem executar uma determinada missão do Senhor. No Novo Testamento, toda a igreja é capacitada pelo Senhor para então realizar a sua obra. Nós temos então essa diferença, mas em termos de conversão, o Espírito Santo ele faz esse trabalho tanto no Antigo como no Novo Testamento. A capacitação que Deus dá então a Jefté é para que ele possa liderar Israel em uma batalha importante contra os filhos de Amon. Eles estão cada vez mais dentro do território de Israel. Eles já haviam atravessado o rio Jordão. Eles estavam tomando cada vez mais espaço das tribos que estavam vivendo então na terra de Canaã. O Senhor vai capacitá-lo para que ele possa então realizar esta obra de expulsar os inimigos de Deus. Só que nós temos, irmãos, um ponto que nos chama a atenção, porque Jefté de repente toma uma atitude inesperada e também não apropriada. Diz o verso número 30 que Jefté resolveu fazer um voto ao Senhor. Ele faz um voto da seguinte forma: se o Senhor me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, verso número 30, quem primeiro da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Ele está fazendo uma espécie de barganha com Deus. Ele está propondo aqui um acordo com o Senhor que não era necessário. Não há por que Jefté agir desta forma. Por quê? Por qual razão esse líder que se mostrou tão confiante em Deus, no seu poder, como nos é mostrado do verso 1 do capítulo 11 até o versículo número 28, agora se mostra alguém que tem, de certa forma, dúvidas sobre a atuação do Senhor. E ele precisa, então, de alguma maneira, garantir que o Senhor estará, de fato, ao seu lado no campo de batalha. E é por isso, então, que ele faz esse voto. A grande questão é sobre a natureza desse voto. Nós temos, basicamente, duas linhas em relação à interpretação desse texto. E as duas são reformadas, as duas são de bons argumentos, e é por isso que é difícil bater o martelo sobre o que de fato Jefté prometeu ao Senhor, diante da vitória que ele gostaria que o Senhor lhe desse.
Ele fez uma promessa dizendo que se alguém saísse da sua casa quando ele estivesse voltando da vitória, aquela pessoa, ela seria do Senhor e ele iria oferecer esta pessoa em holocausto. O holocausto era quando você queimava uma oferta ao Senhor. Esta era a natureza do holocausto. Mas há uma grande dúvida se o que de fato Jefté está aqui prometendo é um sacrifício humano, porque é isso que muitos defendem, que aqui ele vai realizar o sacrifício da sua própria filha. E nós ficamos então pensando, foi isso que aconteceu? É essa de fato a atitude de Jefté? Foi isso que ele resolveu fazer para garantir a vitória? Bom, nós temos alguns argumentos. Primeiramente, nós podemos imaginar que o que Jefté tinha em mente era de que a pessoa que saísse ao seu encontro, ela seria oferecida ao Senhor, consagrada ao Senhor, para que ela pudesse então, durante toda a sua vida, servir a Deus. Você tem algo semelhante em 1 Samuel. Lá nós temos Ana prometendo Samuel ao Senhor, dizendo, se o Senhor me der um filho, este filho será do Senhor. Eu vou consagrá-lo para que ele então possa viver a sua vida inteira trabalhando para Deus. Esse foi o voto que Ana fez. Poderia ser esse o voto de Jefté? Alguns vão entender que sim, primeiramente porque ele está sendo capacitado por Deus. O Espírito Santo de Deus está sobre ele e ele então tem esta ideia. Mas qual seria o problema de Jefté fazer esse tipo de voto? Seria pecado? Não, mas para ele seria um problema. Porque Jefté, diz o texto, ele só tem uma filha. E se ele estava consagrando esta filha para que ela então servisse ao Senhor e não tivesse um casamento, para que ela não tivesse filhos, significa dizer que a história de Jefté, enquanto família, ela estava sendo decretada a morrer nesse instante. Ele não teria continuidade na sua linhagem. E isso para os israelitas era algo bastante triste. Uma família deixava de existir. Talvez fosse esse o ponto, até porque o texto vai frisar bastante a virgindade de sua filha. É dito no verso de número 36. Pai meu, fizestes voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos aos filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Então talvez o que esteja acontecendo aqui é um voto do tipo, você será consagrada e viverá como uma espécie de sacerdotisa. Você não se casará, você não terá filhos, e é por isso então que o texto vai falar tanto sobre a questão da virgindade. No verso 38, repete esse aspecto. Consentiu ele, vai e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Vai dizer o texto ainda que quando ela retorna, Jefté cumpre o voto, e é dito no final do verso 39, ela jamais foi possuída por varão. Ou seja, há uma grande ênfase sobre esse aspecto da virgindade, do não casamento da filha de Jefté. Uma coisa que é importante desse texto, ele não dá detalhes sobre a batalha, ele não fala sobre a guerra, mas ele faz questão de apresentar detalhes sobre o voto que Jefté fez. O desenrolar da sua promessa, do seu acordo com Deus. Ele faz, então, esse acordo, e muitos imaginam, entendem, defendem, que o que foi prometido foi que a filha dele jamais casaria, jamais teria filhos. Outros vão defender que não, que o que nós temos aqui, de fato, é um sacrifício humano. E a razão é muito simples. Jefté, ele estava vivendo com homens que não eram piedosos. Ele vivia com homens que não eram crentes. Ele tinha uma milícia. Ele entendia sobre morte, ele entendia sobre o mal. E um outro aspecto é que nessa época Israel estava adorando a todos os falsos deuses, não apenas de Canaã, mas também dos povos que viviam ao redor de Israel. O que muitos defendem, então, é que aqui há um processo onde Israel cada vez mais se parece com um povo que não serve a Deus do que com o povo de Deus. Cada vez mais está havendo um processo de cananização do povo.
Eles estão se deixando levar pelos costumes, pelas práticas, pelos atos de pecado e de idolatria da religião desses homens, dessas pessoas. Outro aspecto é que Jefté, ele faz esse voto porque ele não tem de fato confiança no Senhor. E ele imagina que para que Deus possa dar a ele vida, é preciso então que haja morte. Os dois textos, as duas possibilidades, meus irmãos, elas são viáveis e possíveis. Por mais que seja algo estarrecedor, assustador, vermos um chamado herói da fé, porque lá em Hebreus ele é chamado assim, possa praticar um ato tão cruel como esse de matar a própria filha. Mas essa atitude de Jefté, ela não tira dele o fato de que ele serve a Deus, de que ele é um instrumento do Senhor, e que apesar do seu pecado, apesar da sua atitude impensada, ainda assim é ele quem vai livrar Israel dos amonitas. O grande aspecto, irmãos, que fica sobre essa parte do texto, não é de fato o que acontece com a filha de Jefté. Não é sobre ela ter ou não se casado e ter tido filhos, ou ela ter sido assassinada pelo seu pai em um ato de sacrifício. Não, o grande ponto é sobre a tentativa que Jefté faz aqui de manipular o Senhor. Ele olha para Deus e ele pensa, eu preciso garantir que o Senhor me dará a vitória. Eu preciso garantir que eu possa ir ao campo de batalha e eu possa retornar com vida. A preocupação de Jefté é, eu preciso que o Senhor esteja de fato ao meu lado. Eu não posso ser abandonado. O que Jefté tenta fazer, meus irmãos, é algo terrível. Mas é isso que muitas vezes nós também fazemos. Nós vivemos em uma situação na qual as pessoas elas tentam de alguma forma sempre barganhar com Deus. Senhor, eu vou te dar isso, e o Senhor me devolve 2, 3, 4 vezes, 5 vezes mais. Esse é o ato que muitos aparentemente imaginam que acontecerá quando eles dão dízimo e oferta. Bom, se eu estou dando dízimo, se eu estou dando oferta, é porque agora eu estou garantindo que o Senhor me dará aquilo que eu preciso. E não é essa promessa da parte de Deus. O Senhor nos chama, nos convoca a que nós sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas. O Senhor não diz que se você subir em um monte e ficar orando lá durante 3 dias sem comer e sem beber água, no final ele vai dar a cura para a doença que você ou que alguma pessoa que você ama está enfrentando. Não existe essa barganha com Deus. Não existe fazer esse tipo de acordo porque Deus ele não vai se dobrar diante da sua vontade. Deus ele não é manipulável. Deus ele não é chantageado. Em termos ainda mais práticos, Deus não é obrigado a nada. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que ter muito cuidado com os votos que nós fazemos ao Senhor. Sim, porque há uma coisa muito importante a ser dita. O voto a Deus ele não é pecado. A nossa confissão de fé, inclusive, vai dizer que o voto lícito ele faz parte do culto a Deus. Afinal, muitos de vocês já vieram à frente e fizeram votos. Vocês se comprometeram em ser parte da igreja, em obedecer às suas lideranças, em sustentar a igreja do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, do ponto de vista financeiro. Muitos de vocês também trouxeram os seus filhos para serem batizados e vocês fizeram um voto dizendo que vocês trariam esses filhos para a igreja, vocês iriam orar com eles, vocês iriam ensiná-los a palavra de Deus. Votos que fizemos diante do Senhor. Votos que o Senhor aceita. Votos que o Senhor requer. Mas tentar chantagear Deus certamente não é o caminho. É por isso que, apesar de Jefté, no início do capítulo 11, se mostrar como alguém tão valoroso, transformado pela graça de Deus e fazendo a obra do Senhor, uma espécie de evangelista que lembra ao povo, não apenas de Israel, mas também de Amon, que o Senhor é um Deus poderoso, gracioso, libertador, que deu vitória a Israel. Apesar disso, ele agora comete um ato falho. E isso nos leva a lembrar daquele que é o libertador perfeito, Cristo Jesus. Porque quando nós temos um aspecto negativo nos juízes, nós nos recordamos daquele que é o juiz dos juízes. Recordamos daquele que é o libertador dos libertadores. Nos lembramos daquele que é o salvador da igreja.
e de como ele não tentou manipular a Deus Pai. Pelo contrário, se colocou de forma obediente, aceitou o Calvário, aceitou os termos que foram impostos a ele, para que ele pudesse então nos salvar, para que ele pudesse então garantir que nós fôssemos regenerados, livres de todo o mal que está em nosso coração. A nossa esperança, meus irmãos, então deve estar nesse Cristo, que é o grande libertador da igreja, que é o grande salvador. Nós não podemos colocar a nossa fé e esperança nos homens, porque os homens, por mais que possam fazer uma obra bonita, eles não são perfeitos. Eles falham, eles erram. Muitas vezes tentam manipular o Senhor. Mas em Cristo não, nós temos alguém que não falhou, que não errou, e que por isso se apresenta como o libertador perfeito, sem um único erro cometido. Esse é o primeiro aspecto, irmãos. Esse é o primeiro ponto que nós vemos de ações pecaminosas causadas pela falta de sabedoria. Uma tentativa de manipular o Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, nós veremos já agora no capítulo 12, do verso 1 ao 7, que uma outra ação pecaminosa pela falta de sabedoria é agir com arrogância. Peço que você então veja comigo o que nos mostra o capítulo número 12, do verso 1 ao verso número 7. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Essa não é a primeira vez que a tribo de Efraim tem uma atitude como esta. Eles já haviam se comportado desta mesma maneira com Gideão. Logo após a vitória de Gideão, a tribo de Efraim, ela vai ao encontro de Gideão e ela faz essa mesma pergunta: por que você não nos chamou para a batalha? Por que você não nos chamou para estar nesta importante batalha que livraria o povo do Senhor? Essa é uma questão que Gideão tentou tratar de maneira bem política. Embora eles estivessem errados, a preocupação deles era com a vanglória, era de receber os louros daquela vitória, mesmo eles não tendo se levantado para a batalha. O que Gideão fez foi tratá-los de uma forma bem política, e ele disse algo do tipo: mas quem somos nós diante de toda a glória que há em Efraim? Nós não somos nada diante de vocês. E aquela palavra então acalmou o coração de Efraim. O que Gideão deveria ter feito naquele momento, e eu inclusive preguei sobre isso, era ter repreendido. E ter dito: a preocupação não é se vocês vão receber a glória, porque a glória pertence ao Senhor. A preocupação é saber se o Senhor foi honrado e se Israel mais uma vez encontrou libertação por meio do Senhor. Mas Gideão, como nós bem observamos na sua narrativa, ele começou a mostrar atos falhos já no final da sua jornada. Agora nós temos um outro cenário. Porque Gideão, você bem se lembra, ele era um homem que não era um guerreiro. Ele não era alguém acostumado com o campo de batalha. Lá no Ceará, a gente costuma dizer assim: remédio para doido é outro doido. Foi o que aconteceu aqui. Porque Efraim agora encontrou um caba valente. É isso que é dito sobre Jefté. É dito que ele é filho de uma prostituta, mas é dito também que ele é um homem valente. Ele é um homem de guerra. Ele viveu com mercenários, ele esteve sempre no campo de batalha. Apesar de ele ter sido alguém que se mostrou bom de diálogo, bom de conversa, primeiramente ele tratou com os líderes de Israel, pedindo para se tornar então liderança depois da vitória. Depois ele tratou com o rei Amonita, tentando selar um acordo de paz. Ele agora vai agir com força contra aqueles que se levantam e tentam de alguma forma passar por cima dele. Porque foi essa a promessa feita: nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Essa é uma palavra muito forte. Você pode imaginar como é que Jefté pode reagir diante disso. Lembre-se que ele está em um momento de muito estresse. Nós temos no capítulo 11 um momento bem complicado em relação à sua filha.
Jefté então vai dar uma resposta. Primeiramente ele diz: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Eu chamei vocês. Jefté, ele é bom de argumentação. O rei de Amonita disse que a terra pertencia a ele, e Jefté mostrou de forma histórica que não, que isso era uma mentira. Ele agora vai mostrar para Efraim que eles estão mentindo. Eles foram chamados, eles foram convocados, mas eles preferiram não ir para a batalha. Mas não é apenas isso que Jefté vai dizer. Ele vai dizer que ele esperou, que ele viu que não teria de fato o apoio de Efraim, mas que ele arriscou sua vida e lutou contra os filhos de Amon, e que o Senhor entregou estes homens nas suas mãos. E a pergunta que ele faz no verso 3 é: por que é que vocês estão vindo contra mim? Perceba que ele trouxe o Senhor para a história. Ele trouxe o Senhor para esse diálogo. Ele está basicamente dizendo: Efraim, a glória não pertence a mim, também não pertence a você. Foi o Senhor quem de fato conquistou isso para Israel. E a pergunta que eu faço é: por que vocês estão tentando lutar, brigar comigo? Não deveria ser este um momento de celebração e de gratidão a Deus? Não seria esse o natural? Mas o que há no coração destes homens é pura arrogância. Eles têm um desejo de serem vistos. Eles querem ser, de alguma forma, notados. Eles querem receber os aplausos. Mas Jefté, ele não vai aceitar esse tipo de ameaça. Diz o verso número 4: ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia: não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. Entenda, Efraim é uma tribo, mas o povo da tribo de Efraim estava vivendo do outro lado do Jordão, entre o povo de Gileade e Manassés. Eles estavam, por alguma razão, ocupando um espaço de terra que não pertencia a eles. Eles haviam se mudado, um grande grupo. Eles estão na terra que pertence a Jefté, porque ele se tornou o líder daquele grupo, daquele estado, daquele povo. E a semelhança do que nós temos no Brasil em relação a características culturais e linguísticas, nós temos também aqui em Israel. Eles se colocaram entre Efraim e a saída. Eles não tinham por onde correr, porque eles não poderiam ir para outro lugar e encontrar inimigos. Eles tinham que passar por dentro da terra, atravessando o rio Jordão, para então voltar para a sua própria terra, que era o pedaço de terra que pertencia a Efraim. Os gileaditas, então, se organizam. Eles fazem uma espécie de barreira, um grande exército. Estão em maior número, estão em casa. E eles, então, fazem uma espécie de armadilha para os efraimitas. Você encontra uma pessoa do interior de São Paulo e você pede assim: fale o nome Corte. E ele vai dizer Corte. Algo dessa natureza. Você vai encontrar um cabo lá de Fortaleza e ele não fala como um cearense do interior. Ele fala Tiatira. Eu falo Tiatira. Então tem uma diferença. Então, aqui acontece a mesma coisa. Eles têm uma pegadinha. Diga Shibolete. E eles não conseguiam. Eles diziam Sibolete. E aquilo se transformava no castigo deles. Eles eram então mortos. E o que o texto nos apresenta é que 42 mil efraimitas morreram nesse período. Durante os 6 anos que Jefté julgou a Israel, houve esta matança contra os efraimitas. Por causa da arrogância de Efraim, por causa de tudo aquilo que eles falaram de forma irresponsável e imprudente, eles agora estavam sendo castigados. E eles foram mortos pela espada de um homem que eles prometeram que colocariam fogo. A arrogância, irmãos, não nos leva a lugar nenhum.
A arrogância não vai trazer qualquer tipo de benefício para as nossas vidas. Nós aprendemos hoje na nossa liturgia, em Tiago, que nós devemos ter um espírito de humildade, nos humilhando na presença de Deus. Nós aprendemos que toda a glória pertence ao Senhor. Por isso não cabe, de maneira alguma, pensarmos que nós devemos buscar pela glória que somente a Deus é devida. Nós não podemos imaginar que cabe qualquer tipo de aplauso ou mesmo de reconhecimento por aquilo que nós pensamos fazer para Deus. Não cabe imaginarmos que a igreja ela deve, de alguma forma, reconhecer o nosso trabalho, como se a igreja tivesse alguma dívida para conosco. Afinal, quando nós fazemos a obra de Deus, nós fazemos para o Senhor. E nós certamente também declaramos que não fazemos isso pensando em qualquer coisa que venha como troco, como pagamento. Nós fazemos porque somos salvos e somos gratos a Ele, então nós trabalhamos. Mas nem sempre é assim. Em muitos momentos, o nosso coração se levanta de forma arrogante e cobra reconhecimento, aplauso, e cobra que ele seja de fato colocado no lugar do próprio Deus. Um aspecto importante sobre Jefté. Em primeiro momento, ele nos lembra como nós precisamos de Jesus Cristo, porque ele falhou, Jefté errou, e Cristo é o juiz que não falha. Mas um outro ponto a respeito de Jefté é porque ele agora nos lembra um aspecto positivo de Cristo. Ele nos lembra que um dia Cristo também fará a mesma coisa. Em algum momento, o julgamento será feito por Jesus. Em algum momento, você estará diante de um tribunal. E o que você receberá, se você for arrogante e não reconhecer que toda a glória pertence ao Senhor, você ouvirá da boca deste juiz que você está condenado. Que você não encontrará redenção, libertação, salvação. O juiz perfeito que é Cristo, um dia julgará todos os homens e mulheres desta terra. Alguns de fato serão salvos. Aqueles que não são arrogantes e que reconhecem que necessitam deste Cristo como seu Salvador. Deste Cristo como seu Senhor. Que entendem que não encontram neles nada de bom, que não merecem do Senhor nada de bom, e que rogam e clamam a Ele pela sua graça e pela sua misericórdia. Se o seu coração não estiver rendido aos pés de Cristo, você pode ter 40 anos de igreja, você pode ter carteirinha de presbiteriano, você pode ser pastor, você pode ser o presidente do Supremo Conselho da igreja, você pode ser o que for. Mas se o seu coração não está rendido aos pés de Cristo, deste juiz, se prepare porque ele vai matar você. Ele vai matar você eternamente. Você receberá da parte dele morte, juízo, condenação. Esse juiz, um dia, virá. E se você não quer, de forma alguma, ser julgado como um ímpio, reconheça a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não seja arrogante. Não ache que você não precisa de Cristo. Não ache que você é autossuficiente. Não ache que a glória é sua. Mas renda-se aos pés dele e o sirva de fato e de verdade. É isso, e apenas isso, que nós de fato podemos fazer para que esta ira de Deus, santa e eterna, não recaia sobre nossas vidas. Nós temos, irmãos, algumas lições práticas que são importantes para as nossas vidas, diante daquilo que o Senhor nos falou nesta noite. Não tente manipular o Senhor. Não ache que você está em uma atitude de troca com Deus. Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou agir assim. Eu vou orar tantas vezes por dia. Eu vou ler a Escritura tantas vezes por dia.
Eu vou me dedicar a estar presente em todos os cultos deste ano. Eu vou ser um evangelista, Senhor. Eu vou ser fiel no dízimo e na oferta. Mas, Senhor, eu não quero passar por momentos difíceis. Senhor, eu não aceito, e essa é a maior desgraça que nós vemos hoje no mundo evangélico, é essa tentativa de impor diante de Deus alguma coisa. Não acredite que você pode, de alguma forma, através das suas palavras, condicionar o seu futuro em relação a Deus. Isso não é possível. Por mais fiel que você seja, não adianta você pensar que a sua fidelidade garante que você não passará por problemas, que você não terá dificuldade financeira, que você não terá dificuldade na sua família, na sua saúde. Isso não existe. Se alguém está prometendo isso a você, é mentira. Se alguém está dizendo que 2025 basta você ser fiel a Deus, que no final o Senhor vai recompensar de uma forma maravilhosa, e as dívidas vão sumir, os problemas vão acabar, e vai dar tudo certo, você vai trocar o seu carro, é só prosperidade, é só bênção. Meu irmão, não siga por este caminho. Deus não é obrigado a abençoar você porque você tem sido aparentemente um homem ou uma mulher muito fiel a Ele. Não tente fazer esse tipo de acordo com Deus porque não vai funcionar. Deus não é obrigado a fazer nada por nós. Ele nos salvou. E isso é suficiente para que você então o reconheça como aquele que merece toda a sua gratidão. Não tente, de alguma forma, colocar Deus contra a parede e dizer, Senhor, me dê agora aquilo que me é devido. Isso não vai funcionar. Não tente manipular o Senhor. Em segundo lugar, cuidado com a sua arrogância. Cuidado com a vanglória que você tem carregado no seu coração. Cuidado com esse sentimento de preciosismo, achando que a igreja, ela de alguma forma, ela deve se curvar aos seus pés. Que se você não estiver presente, as coisas não funcionam. Que se você não der o seu dízimo, de repente, o trabalho vai ter problemas e você então é alguém muito precioso, que a igreja deve tratar você com muito carinho, muito cuidado. Porque se o bichinho ficar triste, ele vai embora e leva o dízimo. Pode ir, meu irmão, vá com Deus. Não sei se o Senhor vai te acompanhar, não. Mas não adianta você tentar trazer a sua arrogância diante do Senhor, porque Ele vai quebrar você. Ele vai colocar você no chão. E o que eu peço ao Senhor é que Ele tenha misericórdia e converta o seu coração e a sua alma. Não ache que você é tão importante, tão precioso assim. Não ache que diante de Deus você tem tanto valor assim. Aquela música maldita que diz que você é precioso, mais puro do que o ouro, não sei da onde, aquilo é besteira. Aquilo não serve para a sua vida. O que você deve pensar é que você é alguém que precisa de Deus, e precisa da igreja, e precisa também de pastor, de pastoreio, de liderança sobre a sua vida. Você não é bicho solto, você serve a Deus. Então se afaste dessa arrogância, coloque humildade no seu coração, seja alguém que de fato serve a Deus e que pensa unicamente em uma coisa: a glória é de Deus, não minha, jamais minha. E se eu não estiver presente, Deus levanta outra pessoa. E se eu não puder fazer a obra dele, o Senhor mandará outros. Porque a igreja pertence a Ele. E Ele não precisa dos arrogantes. Mas Ele quer humildade diante dele. Seja humilde. Reconheça, então, que Ele é o Deus da sua vida. Sirva a Ele com amor, com gratidão, porque Ele salvou você. Porque Ele te livrou de um inferno que você não poderia evitar, por maior que fosse o seu esforço. Seja grato, seja humilde, sirva a Deus com dedicação, se afaste da arrogância, se afaste da vanglória, que o Senhor possa nos ajudar. Afinal de contas, nós não somos sábios. A sabedoria está bem distante de nós, irmãos. Graças a Deus por aquele que foi sábio em tudo aquilo que ele fez. Não manipulou o Senhor, não foi arrogante, mas humilde, e nos salvou. A nossa viva esperança está em Cristo.
o juiz perfeito, o libertador perfeito, o prometido, o Salvador eterno. Que sua fé e esperança esteja nele, naquele que de fato é o possuidor de toda a sabedoria, Cristo Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, eterno Pai, nós te rogamos, te pedimos, clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, possa tirar do nosso coração esse desejo que muitas vezes temos de tentar manipular o Senhor. Desejo, ó Deus, que muitas vezes temos de buscar vanglória, de sermos arrogantes, pretensiosos diante do Senhor. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, nos quebrando, nos colocando em terra, no chão, para aprendermos que nós não somos nada e precisamos do Senhor diariamente, constantemente. Nos faz entender, ó Deus, quão pequenos nós somos, mas quão grande é o nosso Deus. E a Ti, somente a Ti, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o que nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém.